Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Com vocês mais uma partida sensacional. Tudo beleza! Pessoal, trouxe uma partida aqui do prodígio Vincent Keimer, prodígio alemão. E aliás, por onde anda Vincent Keimer, né? Eu mostrei já algumas partidas do Vincent Keimer no canal, um garotinho, né? E alemão que realmente estava jogando muito, grande mestre. Ele se tornou grande mestre, acho que se eu não me engano, aos 14 anos. Se eu não me engano, não, certamente aos 14 anos de idade. É muito novo, né? E aqui eu tenho uma partida do Vincent Keimer jogando. Ele era mestre internacional aqui em 2018 no torneio Isle of Man contra Boris Gelfand, a lenda do xadrez mundial. Disputou o mundial contra o Anand, empatou no mundial contra o Anand e foi perder só no desempate. Venceu o torneio de candidatos, enfim, um jogador, uma lenda. Boris Gelfand, uma lenda do xadrez mundial. E aqui então, com 2.700 de rating, e aqui... E lembrando que no auge da carreira de Boris Gelfand ele chegou a ter 2.760 e pouco, se eu não me engano, é um rate muito alto. E agora jogando aqui contra o Vincent Keimer, então prodígio alemão. Nessa partida o Vincent Keimer com 13 anos de idade. Vamos ver por onde anda o Vincent Keimer? Vamos dar uma olhada aqui no rating da FIDE, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó, Vincent Keimer do ano de 2004, então aqui hoje 2021 ele já deve estar com seus 16 anos aí, né, deve fazer 17 esse ano. Deve estar com seus 16 anos. Aqui, ó, 2.591 de rating. Monstro, né? Para essa idade, né? E aqui, que mais? Vamos ver aqui, ó, o rating dele, ó. Vamos ver aqui o progresso do rating dele, né? Então ele começou lá com 1.700. Agora, isso lá em 2012, né? 2013 foi subindo, ó. Passou de 2.000 aqui em 2014, 2.000 de rating. 2015, 2100. Isso aqui é um crescimento consistente, né? Ó, que bonito esses gráficos, né? E de repente ele deu um salto aqui, ó. 2015, 2.365 aí de rating, né? E aí então realmente já foi indo 2016, ó, aí ele deu outro pulo aqui para 2.400 de rating em 2017 e agora 2018, que é o ano que a gente tá vendo ele, é nesse período aqui, ó, já aí brigando para se tornar grande mestre, e aí ele se torna grande mestre e continua crescendo. Olha, o rating dele vai crescendo constantemente. E tá chegando nos 2.600 aí, tá no pico, né, da carreira dele. E tão jovem, né, tá no pico até hoje, porque nessa idade todo dia é um novo pico, né? Então aí está aí o Vincent Keimer, continua jogando muito, tá crescendo. Vamos ver aí, né, um dos prodígios aí, uma das promessas do xadrez mundial. Pessoal, só queria dar um lembrete, hein? Quinta-feira agora, ó, dia 7 de janeiro, às 20 horas... Grande Mestre Sup estará ao vivo no canal Xadrez Brasil, no novo quadro do canal, Mate Papo, toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? Com uma duração aproximada aí de 1 hora, ao vivo vocês vão poder interagir, a gente vai conhecer aí as personalidades aí, as influências aí do xadrez no cenário brasileiro e mundial. Tá bom, pessoal, era esse o recadinho que eu queria dar, vamos lá! Vamos dar uma olhada nessa partida então, Vincent Keimer de brancas contra a lenda Boris Gelfand. O Vincent Keimer, 13 anos, abre aqui com D4, o peão da dama. Cavalo em F6, C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3, C6. Aqui então o Boris Gelfand foi para a estrutura semi-eslava, é o nome que se dá a essa abertura bastante sólida, com os peões aqui em C6 e E6. Fora o cavalo e a dama, todo mundo protegendo aí na casa central de D5. Uma das ideias aqui da semi-eslava é em algum momento preparar aqui para poder soltar um pouco a posição, jogar um C5 no futuro. Mas por enquanto, C6. A semi-eslava vai a passos lentos. A partida segue com E3, cavalo de bem D7, dama C2, bispo D6, bispo D3 e agora todo mundo vai proteger o rei. Roque, roque. Então colocando aí os reis em segurança. E agora o Boris Gelfand aproveita para desenvolver a torre. E5 é outra possibilidade, né? Tanto C5 quanto E5. Na semi-eslava a pessoa não vai ficar com isso daqui para sempre não. Se ficar com C6 e E6 para sempre não vai conseguir desenvolver o bispo de casas claras, não vai conseguir soltar o jogo. Então alguma hora vai ter que buscar uma ruptura aí no centro de peão. A partida segue com E4 aqui pelo Vincent Keimer. D por C4, bispo por C4. E agora E5, é isso, né? É isso que acontece. Em algum momento o jogador de negras vai fazer umas trocas no centro e buscar ruptura. Agora E5 foi jogado, temos torre em D1 e agora E por D4, cavalo por D4 e dama C7. Não gostamos de deixar peça solta, né? Aqui a gente tem um bispo solto no tabuleiro, sujeito a todo tipo de ataque descoberto. Dama C7 protege.
Só que, além disso, né, o bom lance é o lance que faz vários objetivos. Aqui protegeu o bispo, mas também já atacou aqui o peão de H2. Temos G3 aqui pelo Vincent Keimer, né? Um lance bem corajoso aqui, né? Às vezes a gente pode pensar em jogar um H3 aqui. G3 é mais direto ao ponto, né? Já bota granito aqui na cara do bispo. Temos cavalo em E5, agora o bispo de Casas Claras está atacado. O bispo em E2, tentando segurar essa recém-enfraquecida casa de F3, né? Toda vez que um peão avança, se for um peão passado, o tabuleiro treme, mas se não for um peão passado, ele cria fraquezas, né? Então aqui, quando o G3 avançou, criou uma fraqueza aqui em F3, bispo E2 cobre esse buraco. Temos bispo em H3 e agora bispo G5 tentando detonar aqui a estrutura de peões do Boris Gelfand. O Boris Gelfand segue com cavalo de E em G4, protegendo agora o cavalo. E temos bispo em F1, uma maneira de tirar esse incômodo bispo aí de H3. Bispo por F1. Aqui torre por F1 e bispo em E5, mais uma vez aí atacando o cavalo do Vincent Keimer. O Vincent Keimer segue com o cavalo em F5, um cavalo muito perigoso. Aí em F5, G6, o Boris Gelfand faz questão de tirar esse cavalo daí o mais rápido possível. E agora cavalo em H6, cheque, e atacando o cavalo de G4. Temos cavalo por H6, bispo por H6, cavalo G4 atacando o bispo e bispo D2. Ufa, o Vincent Keimer tá segurando uma pedreira aqui, né? O Boris Gelfand tá vindo com tudo, né? Foi criando ameaças, foi atacando, foi invadindo. O Vincent Keimer tá conseguindo se segurar, conseguiu trocar o bispo de Casas Claras, conseguiu trocar um dos cavalos. Tá se segurando. O Boris Gelfand não vai dar sossego. Torre de A em D8, agora perseguindo o bispo do garoto. Temos rei em G2 aqui pelo Vincent Keimer. Dama em E7 e aqui H3, expulsando o cavalo daí. Cavalo em F6, torre de F em E1, trazendo mais uma proteção para o peão central. E agora dama C5. O Boris Gelfand já crava aqui o cavalo, já faz uma pressão em F2. Cuidado, Vincent Keimer. Torre de A em D1 foi jogado, agora dama C4. Então existe agora também uma forte pressão aqui no peão central. Temos bispo aqui em G5. Vincent Keimer propõe algumas trocas agora aqui na coluna D. Torre por D1 e B5, o Boris Gelfand não dá sossego pro garoto, tá ameaçando agora B4, o cavalo sai daí, tá caindo a dama, enfim, o Vincent Keimer tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele faz o lance F3, uau, esse é o Vincent Keimer, não vai jogar outra coisa mais passiva não, ele já coloca logo uma proteção no centro, mas agora tá levando B4, Rafael, o garotinho se deu mal. B4 agora pelo Boris Gelfand, mas estava tudo sob controle aqui. Vincent Keimer segue com dama em E2, atacando a dama desprotegida do Boris Gelfand. Então agora se troca a dama, aí dá para salvar o cavalo, né? E se tirar a dama, você tira o cavalo. Então a partida seguiu com dama em E6 e agora cavalo em A4. Vincent Keimer conseguiu salvar aí a posição, tá protegendo bastante o peão de B2, o centro tá sólido. Parece que o Vincent Keimer tá beleza na posição, hein? A partida segue com dama por A2, o Boris Gelfand finalmente consegue alguma coisa, né? Algum lucro de toda essa posição, mas agora a posição do Keimer é muito boa. Ele segue com dama C2 aqui protegendo o cavalo, atacando em C6. Temos C5 e agora recupera o peão aqui o Vincent Keimer com cavalo por C5, um lance corajoso desse garoto, porque agora ele vai ficar com problemas aqui na posição. Ele tem que ter calculado muito para poder fazer isso. A partida segue com torre C8 e agora torre D2. Olha que lance frio, né? Que lance forte aqui. Aqui, então, trazendo mais uma proteção para B2 e segurando aqui essa sétima horizontal, que é muito importante, né? Segurar. E também trazendo mais uma proteção aqui para o peão de B2. A partida segue com dama em A5. A pressão aqui para cima do cavalo continua existindo. E agora bispo em E3, né? O lance certo. Aqui a gente poderia pensar, eu vou trocar aqui em F6 e depois jogar torre D5, por exemplo, para defender o cavalo, né? Não funcionaria. Bispo por F6, bispo por F6, torre D5 não funciona por causa de dama B6 e o cavalo continua cravado. E aqui depois de, por exemplo, dama em F2, tem o tema da sobrecarga, né? A dama está sobrecarregada protegendo os pontos de B2 e C5, e aqui o Gelfand poderia simplesmente jogar bispo por B2, tentando desviar a dama que está defendendo aqui em C5, e as pretas teriam um peão passado perigosíssimo. Portanto, o que jogar depois de dama 5? O Vincent Keimer segue com precisão, segue com bispo em E3. Agora temos dama em C7 e aqui dama D3. O Vincent Keimer conseguiu
recuperar o seu peão, saiu dos problemas ali da coluna C, da cravada do cavalo e tudo mais, e tá bem na posição. Agora o Boris Gelfand segue com dama C6 e temos rei em F2 aqui pelo Vincent Keimer, melhorando a posição do rei. Talvez aqui também pudesse ter sido considerado um lance aqui como dama 6. Dama 6 talvez seria um lance aí de bastante força também, com a ideia de depois defender o peão. Por exemplo, dama em A6 aqui, ó. Opa, dama A6 seria uma possibilidade, dama por A6, cavalo por A6, atacando em B4. Depois de B3, cavalo C5, perseguindo o peão. Torre B8, cavalo D3, atacando o bispo. Cavalo D7, bispo por A7. Seria uma possibilidade bastante interessante aí para o Vincent Keimer. Mas ele prefere aqui jogar simplesmente com rei aqui em F2, melhorando aí a posição do rei. Temos agora bispo C7 aqui pelo Boris Gelfand e cavalo em A6 aqui pelo Vincent Keimer, atacando o bispo. Aqui o Boris Gelfand poderia jogar um lance bastante sólido, como bispo A5, protegendo o peão. Mas ele prefere jogar com torre D8, atacando agora a dama aqui do Vincent Keimer, atacando aqui a torre, né? Talvez ele tenha pensado que na seguinte continuação, né? Se o Vincent Keimer jogar dama aqui em E2, está vindo torre por D2, bispo por B2, e aqui uma ideia seria jogar com bispo B6, rei G2 e dama C2, e as pretas têm um ótimo jogo numa posição como essa. O bispo não pode capturar em B4 porque está cravado, e enfim, se capturar cavalo por B4 está caindo em B2, com um ótimo jogo aí para as negras. Mas depois de torre D8, aqui o Vincent Keimer tem uma ideia diferente. Ele segue com cavalo por B4, deixando aqui a dama e atacando a dama aqui do Boris Gelfand. O Boris Gelfand fala, tudo bem, e joga então aqui dama em E6 e fala, beleza, eu continuo atacando a sua dama, eu agora estou atacando lá em H3, estou ameaçando dama em E5 também com uma entrada fortíssima. Tudo bem, você capturou esse peão aí, mas agora você vai sofrer o meu ataque. O que o Boris Gelfand não imaginava é que o Vincent Keimer, um garoto de 13 anos, ia fazer um lance surpreendente nessa posição. Aqui o Vincent Keimer vai para o surpreendente lance dama por torre, cheque. E do nada no lance 39 o Vincent Keimer resolve trocar a dama aí por uma torre e um bispo. A partida segue com bispo por D8, torre por D8, cheque, rei G7. Mas por quê? Olha agora a posição. Olha agora a pancada. Bispo D4, olha a cooperação entre as peças aqui do Vincent Keimer. O Vincent Keimer coloca o bispo aqui nessa diagonal de casas escuras, o cavalo está cravado e a grande ameaça é cavalo D5. E aqui vai ser uma posição insustentável para o Boris Gelfand. Ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso, ele joga rei H6, saindo da cravada aí do bispo. Mas agora G4, mais uma bomba do menino Keimer, avançando com os peões aí na ala do rei. Temos cavalo D7, colocando aí o cavalo em segurança. Mas agora cavalo D5, o Vincent Keimer vai melhorando a posição de suas peças. Temos F5 jogado aqui pelo Boris Gelfand, na tentativa de soltar um pouco aí o jogo. Mas agora torre H8 aqui pelo Vincent Keimer. A posição é delicada demais aqui para o Boris Gelfand. Aqui a partida segue com F4, com F por E4. Então aqui realmente é muito difícil de achar, né, um lance para as negras. O Boris Gelfand vai para essa ideia. E se você quiser dar pause agora e tentar encontrar o lance das brancas, o que você jogaria de brancas aqui nessa posição? Vale a pena fazer esse exercício, porque só tem um lance que é bom nessa posição. Todos os outros ou empatam ou perdem, mas tem um que deixa as brancas aqui com boa vantagem. E eu espero que você tenha encontrado aqui o excelente lance aqui, o lance que exclama F4, olha isso, olha esse lance aqui, ganhando bastante espaço na ala do rei, mas esse lance aqui traz uma complicação muito séria agora, porque o que jogar agora de negras, né? Aqui o Boris Gelfand segue com o cavalo em F8, tá? Depois a gente vai olhar um pouquinho mais aí as opções, e agora temos G5 cheque, esse foi o problema de F4, rei H5, cavalo em F6, cheque, rei H4 e agora cavalo por H7. E olha a posição aqui do Boris Gelfand. Realmente não tem o que jogar numa posição como essa. As brancas estão ameaçando checkmate. Olha aqui a força desses peões, né? Tirando aqui casa de fuga. Não dá tempo. Olha a força do rei do Vincent Keimer aqui, tirando também casas de fuga. Não dá tempo aqui do Boris Gelfand querer capturar esse peão. A grande ameaça das brancas aqui é qualquer lance. Qualquer lance. Cavalo aqui em F7 ou cavalo por F8 com checkmate, né? Então aqui, enfim, não tem como evitar isso, né? Qualquer lance que você fizer, dama por H3, ó.
Aí você faz aqui cavalo em F6 e tá indo com sequência de checkmate, né? Então não tem o que fazer, né? O Boris Gelfand ainda joga E3 aqui, cheque, bispo em E3, mas nessa posição a lenda do xadrez mundial, Boris Gelfand, abandona aí a partida. Vamos só olhar aqui agora alguns lances, né? Bom, abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui não tem o que jogar, né? Aqui realmente as pretas vão levar checkmate. Vai jogar o quê aqui? Dama G8? Né? Que triste. Vai jogar Dama G4? Vai jogar o quê aqui? Vamos fazer qualquer lance aqui. Cavalo por não, vamos... Não dá para tentar nenhum lance aqui. Dama por H3, cavalo F6, mais uma vez com sequência de checkmate. Não tem nem o que tentar, né? Então por isso que depois de bispo por E3 aqui, o Boris Gelfand abandonou a partida. Vai levar checkmate no próximo lance. Agora vamos olhar aqui rapidamente, né? Essa posição aqui. O Boris Gelfand faz F por E4. Aqui, se ele tivesse feito F por G4, talvez ele durasse um pouco mais. Mesmo assim, as brancas têm uma posição excelente. H para o G4, G5, por exemplo, estaria vindo cavalo E3, rei G6, cavalo F5, A5, torre G8, cheque, dama por G8, cavalo E7, cheque, rei F7, cavalo por G8, rei por G8 e B3, e as brancas têm um final melhor. Seria uma possibilidade de durar mais aí para o Gelfand ou poder tentar brigar ainda nesse final, né? B3 aqui impede, né, impede o avanço do peão, fixa esse peão numa casa escura e agora o bispo vai poder atacar esse peão e não vai ter defesa, né? Então é um final melhor aqui para as brancas, vão ficar com 2 peões a mais. Então aqui talvez F por G4 pudesse durar um pouco mais. Mas aqui o Boris Gelfand tenta F por E4 e vamos dar uma olhada aqui, ó. Depois de F4, por que esse lance é tão forte? Vamos olhar as opções das negras aqui, ó. Se tivesse jogado, vamos imaginar, dama F7, estaria vindo aqui G5 cheque, rei H5 e aqui rei G3, olha só, tirando qualquer possibilidade aqui de avanço do rei adversário. E aí estaria ainda, inclusive, ameaçando aqui um H4. Depois de A5, por exemplo, H4, A4 estaria vindo F5, olha que bonita a posição. E depois de G por F5, simplesmente cavalo aqui em F4, checkmate, né? Então, realmente, depois de F4 aqui, que mais a gente poderia pensar? Então vamos jogar um G5 aqui para dar espaço para o rei. Estaria vindo F por G5 cheque, rei por G5, bispo E3. Olha que maravilha. Essa posição aqui, essa partida aqui é considerada por muitos a partida do século, né? E fazendo aqui um paralelo ao Bobby Fischer, né? Que fez a partida do século contra o Burnie, também com 13 anos de idade, né? Então só tomara que o Vincent Keimer não tenha os mesmos fins aí do Bobby Fischer. Com certeza não terá, né? Mas enfim, de abandonar o xadrez e tudo mais. Bom, aqui poderia seguir com rei G6, mas aí cavalo em F4, cheque. Rei G7, a dama tá caindo, né? Agora a torre também tá caindo. Se quiser, joga um bispo D4, então, cheque, primeiro. Aí depois de dama E5, por exemplo, bispo por E5, cavalo por E5 e torre A8. Opa, mouse sleep, mas tudo bem, dá pra continuar jogando ainda depois desses mouse sleep. Torre A8 ou torre A8, né? Se o seu mouse colaborar, torre A8. Se não chegar até lá, torre 8 tá bom também. Cuidado com o mouse sleep, né? Mas enfim, aí também venceria. Poxa, então não dá pra jogar dama em F7, não dá pra jogar G5, não é possível. Eu vou jogar dama por D5, então vou capturar esse cavalo aí. Aqui também não funcionaria por conta de G5 cheque, rei H5 e torre por H7. Checkmate. É ou não é a partida do século aqui? Vincent Keimer, 13 anos de idade, derrubando uma lenda, Boris Gelfand, com uma partida muito bonita, realmente. Ele segurou a bronca do Boris Gelfand e veio com surpresas no final, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. 99,1% de precisão para o menino Keimer, 97,7% de precisão aqui para o Boris Gelfand. Poxa, você perder com 97,7% de precisão tem que ser a partida do século mesmo, né? Uma precisão altíssima, mas aqui realmente o Keimer foi impecável, né? 0 imprecisão, 0 erro, 0 gafe. Aqui o computador dá uma vitória perdida para o Vincent Keimer, provavelmente aqui nessa... aquele trechinho lá, quando ele joga o lance rei F2, o computador prefere dama 6. Eu mostrei para vocês isso aí durante o vídeo. Então ele dá aqui como uma vitória perdida, né? Mas foi o único detalhe aqui da partida, né? O resto ele foi impecável. O Boris Gelfand errou um pouco mais, né? Errou um pouco mais. Não contava ali com a surpresa, né, do Keimer com aquela ideia de cavalo por peão e depois dama por torre, que foi sensacional.
Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.